Sem qualquer extemporaneidade, há sim algo de comum entre Nietzsche, ou a crítica nietzschiana, e a filosofia contemporânea. É claro que isso pode ser considerado uma ligação subterrânea, pode ser, e são necessárias, uma série de mediações, mas ainda assim o meu convite para essa segunda reflexão é da gente notar algumas coisas que há de muito comum, de muito próximo, entre o que o Nietzsche propõe como método da suspeita e sobre o perspectivismo, como vocês já viram, acho que foram seis aforismos sobre o perspectivismo. Se não viram, vejam, né? É do material produzido pela professora Joana Lima. Bom, o pedaço que eu escolhi, página 202, também de H. Ciência, diz o Nietzsche: afastamo-nos das coisas até que não mais vejamos muita coisa delas, e nosso olhar tenha de lhes juntar muita coisa para vê-las ainda. Ou ver as coisas de soslaio e como que em recorte, ou dispô-las de forma tal que elas encubram parcialmente umas às outras e permitam somente vislumbres em perspectivas, ou compará-las por um vidro colorido ou à luz do poente, ou dotá-las de pele e superfície que não seja transparente. Nós, dependendo da nossa situação, diria um fenomenólogo, temos diferentes visadas de um mesmo objeto. Essa frase, pensada em termos fenomenológicos, essa frase do Nietzsche, ela antecipa em muito aquilo que a gente vai ler na fenomenologia, da maneira como Husserl propõe em 1900, 1901 nas investigações lógicas. Esse texto aqui, bom, o Nietzsche depois vai ter um período de senilidade. Então, nesse período em que o Nietzsche está senil, que antecede a sua morte em 1900, é o ano em que o Husserl, curiosamente, publica suas investigações lógicas. E essas investigações, 1900-1901, né, que foi em dois momentos, duas partes, mas essas investigações lógicas têm essa questão muito clara. Nós temos, esse é um exemplo fenomenológico. Nós temos o costume de acreditar que aquilo que nós conhecemos pela sensibilidade é muito verdadeiro. Então, o conhecimento mais imediato, aquele de olhar uma árvore, seria o fundamento para todos os demais conhecimentos. E aí nos vai mostrar o Husserl. Nós jamais conhecemos uma árvore nesse sentido. Porque conhecer uma árvore exigiria que eu tivesse uma compreensão de todos os perfis da árvore. Perfis é muito mais amplo do que isso, mas pensemos apenas nos lados. A árvore tem o lado de cima, um lado à esquerda, à direita, atrás, à frente e as raízes. Ainda que eu pudesse, eu não posso jamais, no mesmo momento, ter a compreensão de todos os lados. Ainda que eu tivesse a possibilidade de fazer uma volta, no momento em que eu estou vendo os outros lados, os que eu já vi se alteram. Nesse sentido, fenomenologicamente, nós jamais damos conta do fenômeno. Ele é sempre constituição. Mas não é uma mera constituição, já falei disso em outros momentos. É uma constituição que se faz a partir de algo. Isso vai levar ao terceiro tema que eu pretendo comentar. Por hora eu não vou aprofundar essa questão. Voltemos às proximidades. Essa vizinhança comunicante entre autores que não estão tão distantes assim no tempo. Quando Husserl coloca a questão sobre o conhecimento, ele a coloca de um ponto de vista de continuador de Kant. Então a gente não tem o Husserl naquela história de vontade de verdade, a gente não tem o Husserl senão como um continuador daquilo que o Kant já tinha feito. Então nós precisamos considerar o que Kant tinha feito efetivamente. Kant, com a crítica da razão pura, mostrou que o ser não é um predicado real. Consequentemente, no ambiente do fenômeno, eu não tenho nenhum discurso possível sobre o ser. E isso impede toda ontologia e etc. E a gente vai ter com Husserl essa possibilidade. Por isso é uma questão posterior, porque aí já remete a uma interpretação que o Heidegger vai fazer de Husserl. Porque eu já falei disso e nós sabemos. Em 1913, Husserl publica As Ideias para uma Fenomenologia Pura, uma Filosofia Fenomenológica, livro no qual ele se declara claramente: sou idealista, o idealismo é o caminho, o que eu fiz até agora está errado, no sentido de que eu não fui suficientemente claro, suficientemente puro, eu não fiz as depurações transcendentais necessárias, enfim, uma série de razões, e ele justifica
e retoma dali. E a gente não pode esquecer que o Husserl, quando lê Ser e Tempo, ele vê naquilo uma antropologia. Então, a gente tem que, pelo menos, dar crédito ao Husserl da sua decisão, né, pelo idealismo. Ainda que nós tenhamos que fazer mais um adendo a isso, é necessário lembrar que o Merleau-Ponty, no prefácio à Fenomenologia da Percepção, se refere aos inéditos de Husserl, no qual ele retomaria sua posição de 1900 a 1901. Encerrado a parte, voltemos à relação originária entre eles. Quando Nietzsche coloca essa questão de ver coisas em perspectiva, o que ele está mostrando é que, claro, no ambiente da filosofia nietzschiana, essa referência é muito mais bela. Você tem uma águia que vê em conjunto, mas não conhece o detalhe. Você tem a serpente que conhece o detalhe, mas nunca tem uma compreensão. Enfim, mas de maneira mais direta, e esse extrato, esse pequeno recorte fala disso, porque eu não li, o aforismo inteiro é bem maior, ele fala justamente disso. Dependendo de onde você olha, as coisas se alteram. Ou seja, somos nós que podemos alterá-las. Então a gente vê aí um germe, uma semente, né, um momento originário, inicial, justamente dessa crítica. Consideremos isso paralelamente à vontade de verdade. É por conta da vontade de verdade que nós tendemos de início a recusar um método de suspeita. A dúvida cartesiana é bem-vinda porque ela leva a verdades, mas a suspeita não permite que você, ao fim e ao cabo, quando você tem a certeza, você ainda não suspeite da certeza que foi estabelecida. E se isso é tão complicado quando a gente pensa no modelo ético, no modelo epistemológico, pensemos apenas nesse modelo do conhecimento, da relação mais imediata com as coisas. É um fato que eu nunca vejo os objetos na sua totalidade. Quando eu vejo uma mesa, eu vejo parte de seus pés. Eu preciso constituí-los para que ela seja mesa no mundo. E eu a tomo como mesa no mundo sem me dar conta que eu faço esse trabalho. E isso é muito importante, porque se eu tenho uma noção de verdade, seja ela devotada aos sentidos, então o sentido me traz o que é verdadeiro. Ou então voltada à razão. A razão faz um juízo e o resultado do juízo racional é verdadeiro. Ou então eu faço seguindo todos os passos da depuração do campo transcendental, de modo que o que eu chegue ao final dessa pesquisa é verdadeiro. A gente tem no Husserl idealista, no Husserl a partir de 1913, essa quase obsessão pelo verdadeiro. E a verdade para Husserl era fazer sucessivas purificações do campo transcendental até alcançar um ambiente tão etéreo no qual pudesse ser descrito o a priori da correlação, ou seja, o germe de onde o fenômeno pode ser trazido ao mundo, né, pela consciência. Esse projeto não vai ser o do Heidegger. O próximo vídeo eu vou fazer um comentário dessa relação Husserl-Heidegger, mas por hora fica então assentado o seguinte: nós temos uma proximidade muito extemporâneo, mas ainda assim muito evidente entre isso que o Nietzsche propõe como perspectivismo e método da suspeita, com aquilo que a gente vai ter como o princípio instaurador da fenomenologia, que é a colocação entre parênteses, que é a parentetização, a epoquê fenomenológica. Mas o mais importante, não se trata de acreditar, seja no sentido, seja na razão, mas se trata de dar crédito a algo que em Nietzsche vai ser chamado de natureza. E esses 12 anos, esses 50 anos, esse meio século fez uma diferença enorme. A gente não pode também deslocar os filósofos de sua situação. Mas independente da situação de cada filósofo, isso em Husserl, essa natureza, ela vai ser chamada de ser. Ou pelo menos é assim que o Heidegger vai compreender o Husserl. Então a gente tem uma série de proximidades, de elementos que permitem uma relação muito profícua, muito interessante entre aquilo que funda a fenomenologia e aquilo que o Nietzsche tinha já desenvolvido antes como perspectivismo e como método da suspeita. Que essa não crença imediata seja em qual princípio de verdade for. Se a gente reúne isso com a crítica à vontade de verdade, a gente percebe que nesse aspecto, ou pelo menos nesse detalhe, a gente tem uma proximidade muito grande da filosofia fenomenológica com a proposta nietzschiana de não tomar por verdadeiro ou como princípio de verdade algo.